Caríssimos, raríssimos, estamos ao vivo. Bom, muito obrigado por me aceitar aí no seu dia, na sua casa, no seu aparelho, nos seus fones de ouvido, né? Eu estou aqui caindo de paraquedas, não pedi licença, só estou querendo aqui compartilhar alguma coisa que de novo me inspirou. Eu li hoje de manhã, bom, meu nome é René de Paula Júnior, esse episódio certamente vai fazer parte de uma longa série de reflexões completamente imprevisíveis que começaram lá atrás, acho que em 2003, com o Roda e Avisa. Acho que eu vou incluir essa minha reflexão nessa longa série. Mas tudo começou com um artigo que eu li hoje de manhã na BBC sobre de que maneira a pandemia estaria afetando a nossa psicologia, a maneira como a gente se sente, a maneira como a gente comporta. Fui ler, por que não? Estamos todos mais ou menos no mesmo barco, bem mais ou menos, na verdade, os barcos são bem desiguais, mas afinal para o vírus ele não discrimina tanto. Mas acontece que nós somos uma espécie que discrimina um pouco. Eu vou tentar traduzir aqui o que o artigo quis dar de referência. A questão é a seguinte: a nossa espécie é uma espécie. Como diria Darwin, as espécies evoluem. A nossa espécie evoluiu durante muito tempo dentro de pequenos grupos, milhares, milhões de anos, pequenos grupos onde todo mundo se conhece, onde alguém que vem de fora pode ser uma ameaça sobre vários pontos de vista, uma ameaça direta, pode realmente estar querendo fazer alguma coisa ruim, pode até trazer doenças. Então, essa história da gente viver em grandes aglomerações heterogêneas com gente de todo tipo, gente de todo lado, é relativamente nova. Na verdade, o nosso sistema operacional mais profundo, ele é tribal. É lógico que a gente evoluiu a partir disso, a gente aprendeu a conviver em grupos mais diversos, com a incerteza, com o desconhecimento, conseguiu sair um pouco dessa pequena bolha familiar. Mas isso é muito recente, essa é uma camada de verniz comparado com o couro grosso que a gente criou durante milhões de anos de evolução. E o que esse artigo está insinuando é o seguinte: quando tudo está bem, o verniz basta, a gente consegue interagir de uma maneira mais civilizada, mais moderna, mais tolerante e tal. Mas em momentos de incerteza, de insegurança, sobretudo diante do risco de uma doença, eu não sei se você tem Windows, mas para quem conhece o Windows, sabe que quando às vezes a casa cai, quando dá tela azul, muitas vezes você entra no Safe Mode, o modo de segurança. O modo de segurança do Windows é uma versão muito mais primária, muito mais primitiva do Windows, que usa menos recursos, mas que, quem sabe, ajuda você a sair daquela situação miserável. Pois bem, nosso Safe Mode é justamente essa herança da nossa evolução, essa herança de um pensamento tribal. E aí vem o que o artigo chamou, que eu achei excelente, que é a questão de um sistema imunológico comportamental. Você começa a se comportar de maneira a tentar afastar ameaças, porque você está se sentindo ameaçado. Ao longo desses milhões de anos, como é que a espécie lidou com a ameaça, por exemplo, da doença? Durante muito tempo, a gente não tinha ideia de onde vinham as doenças. Então, a gente desenvolveu várias reações automáticas. Por exemplo, o próprio nojo que a gente sente de algumas coisas que parecem nocivas, que parecem, talvez, com a capacidade de nos contaminar. Esse nojo já é o teu sistema imunológico comportamental automaticamente tentando proteger você de alguma coisa ruim. Assim como quando você ingere alguma coisa estranha, você põe aquilo para fora, já é uma reação instantânea antes que as coisas te façam mal. Então a gente foi desenvolvendo essas histórias, mas também no trato com os outros, no trato com o que é diferente. O que esse artigo sugere é que numa situação dessas, de insegurança, de medo, instintivamente a gente começa a ser o quê? Menos aberto à diferença. Ah, aquele cara é diferente? Não. Aquele cara vem de fora? Aquelas pessoas são de outra cor, de outra etnia, outro bairro, outro sotaque, não fala a minha língua? Não. Então, eles estão tentando entender por que de uns tempos para cá a gente anda mais intolerante.
Por que a gente anda menos aberto a quem pensa diferente, a quem é diferente? A gente está até sendo mais moralizante e a gente está sendo cada vez mais conservador, no sentido de repente, a gente está cada vez demonstrando mais a nossa conformidade com o pensamento do grupo. É uma reação natural, porque historicamente a gente sempre se salvaguardou, a gente sempre se protegeu através do grupo que a gente conhece, o grupo que nos abraça. Qualquer coisa que vem de fora é uma ameaça. E a maneira da gente demonstrar que a gente pertence ao grupo é justamente reforçar as nossas ideias mais conservadoras, rejeitar quem é diferente, rejeitar quem parece diferente, e isso pode exacerbar o quê? Racismo, intolerância com minorias ou com outros comportamentos sexuais, um excesso de polarização. Esse é um risco que a gente acaba correndo sem perceber, porque é uma reação automática, é uma reação instintiva. Mas acontece que a gente também não é prisioneiro dos nossos instintos, né? A gente, lá atrás, a gente foi abrindo cada vez mais os nossos horizontes e aprendendo a lidar com aquilo que é diferente. Eu nasci em São Paulo, mas meus pais não são daqui, são do interior. Os meus avós não são daqui, meus avós são de outro país. Mesmo os índios que estão aqui também não vieram daqui, todo mundo veio de algum lugar. Somos todos estrangeiros e, mais do que isso, somos todos viajantes, somos todos imigrantes. O tempo todo a humanidade, desde que desceu da árvore, conquistou a savana, da savana foi conquistando o Oriente Médio, a Europa, a gente sempre foi expandindo o horizonte daquilo que seria a nossa herança, né? A gente, historicamente, a gente vem expandindo cada vez mais aquilo que a gente é capaz. Isso é relativamente recente, né? E por enquanto é um verniz muito fino que às vezes a gente perde, e quando a gente perde esse verniz, que é o verniz da tolerância, da civilidade, da racionalidade, da compaixão, né? Quando a gente perde isso, todos perdem. Então eu acho que vale a pena a gente ficar um pouco mais atento, porque o Safe Mode, ele é muito confortável, ele envolve ali sensações que são muito prazerosas. É o prazer da torcida radical, do partido intolerante. Existe uma intensidade muito forte nisso, porque é muito antigo, é muito primitivo. Mas ninguém ganha, né? Não foi isso que nos trouxe até aqui. O que nos trouxe até aqui foi justamente a capacidade da gente pensar duas vezes com relação à nossa reação instintiva e inventar novas maneiras mais humanas de ser. Espero que esse episódio tenha te inspirado, essa noção me inspirou. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo episódio imprevisível do Roda e Avisa. Valeu!